Fala pessoal, boa noite. Está começando aí mais um Londrina Pod, o seu podcast toda quinta-feira, que agora é sexta. Na verdade virou uma bagunça aqui, viu, Vila? Desculpa aí, mas antes começou toda quinta-feira, era ao vivo. Aí depois não bate horário com convidados, tem que ficar ajustando. Aí agora é quinta, é sexta, é sábado, segunda, tem dia também não. É eu que mando aqui também. Hoje aqui nós estamos com o Coronel Vila, ele que foi policial militar, comandou o 5º Batalhão aí, foi policial militar acho que durante uns 5 anos, só há pouco tempo, é novo, né? Tô brincando. Imagina, né? 30? Ou passou 35 anos. 35? Compulsória anos. Pegou então? Não. Pegou. Não tinha como ficar mais. 5º Batalhão você comandou quanto tempo, Vila? 4? 4 anos. Sou o comandante mais longevo do 5º Batalhão da sua história. Sinal que deu certo. Deu certo. Só saí porque fui promovido. A coronel... aí não tem espaço para o coronel. É obrigatório que você saia, você não pode ficar como coronel full comandando, porque essa é uma função de tenente-coronel, né? Senão você não tinha saído. Senão não tinha saído. Eu sou apaixonado por Londrina, né? Por essa região, eu teria ficado no 5º Batalhão, preferiria, inclusive, ter ficado tenente-coronel no 5º Batalhão do que ser promovido, embora ser promovido seja uma coisa muito boa na vida da gente, uma realização. Eu tenho muito orgulho de ser coronel da Polícia Militar. Eu digo assim, às vezes para segurar um pouquinho mais, você ficaria. Eu ficaria, porque eu sou apaixonado pelo 5º Batalhão. Aí você teve que ir para Curitiba? Tive que ir para Curitiba porque a vaga de coronel full que existe aqui na região é a vaga do 2º CRPM. Só que nessa ocasião já havia um comandante coronel full no 2º CRPM. Então não tinha vaga para coronel aqui, eles tiveram obrigatoriamente que me transferir para Curitiba. E eu lembro quando você foi embora, rapaz, o pessoal ali, eu não lembro se foi a CIL, foi o comércio em geral, não queria, né? Eu lembro o pessoal na televisão, a imprensa pedindo pro Vila não ir embora, até no caso ser comandante ali do CRPM, não sei nem se posso falar isso, mas Pode, claro. Eu fiquei sabendo, né? Claro. Aliás esse nosso bate-papo ele vai ser interessante, creio eu, porque talvez muitas coisas que na ativa eu não pudesse falar, talvez aqui nós revelemos, né? Ô, Glória! Nós conversemos sobre isso aqui. Ô, Glória! Cuidado, hein? Vai cair as máscaras aí, hein? Cuidado, hein? Ô, Vila, mas é verdade mesmo. Eu lembro que na época que você você tinha passado o comando acho que pro Tordouro, e aí, foi pro Tordouro? Foi pro Tordouro. Quando você passou ali, eu lembro que teve uma movimentação, o pessoal da imprensa queria que você ficasse de um jeito ou de outro, ou no CRPM, ou arrumar algum jeito. E desse jeito, não tinha como você ficar mesmo, não tinha outro cenário. A sociedade civil organizada como um todo, a comunidade londrinense, a imprensa, fizeram uma campanha efetivamente para que eu permanecesse, né? Mas tecnicamente, me explicou isso o comandante-geral, o coronel Jefferson, tecnicamente isso não seria possível naquele momento, porque não há vaga para 2 coronéis full aqui na região. Então, eu fui mandado para a DDTQ, que seria a Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade, que ela é estratégica dentro da Polícia Militar. Então, foi o contato que eu tive com essa área dentro da Polícia Militar. Em seguida, eu saí candidato a prefeito de Londrina, né, me afastei das funções e durante a campanha me aposentei. Bacana. Ô Vila, mas explica para nós aí, o que você fez de diferente no 5º Batalhão? Porque assim, a gente via muita viatura rodando, né? A gente via mesmo, realmente parecia que brotou. Certo. E o efetivo era o mesmo. Bom, pelo menos acredito eu, o efetivo era o mesmo. Da onde saiu aqueles polícia tudo ali? Em primeiro lugar, é bom frisar que durante os 4 anos de comando que eu exerci do 5º Batalhão e durante os 2 anos que eu exerci de comandante da 4ª Companhia Independente, que hoje é o 30º Batalhão, não houve uma escola de soldados sequer, tá? Só houve no final da minha gestão do 5º Batalhão e quando eu saí eles não tinham se formado, quer dizer, eu não tive agregação de nenhum efetivo. Eu tive que trabalhar com aquilo que eu tinha. No 5º Batalhão, o que acontece? Eu sempre digo isso, você tem que ser gestor, você tem que analisar o panorama do que está acontecendo e ser gestor. Qual que é o seu objetivo? O objetivo é cumprir a sua missão constitucional, fazer polícia ostensiva. O que é fazer polícia ostensiva? É você colocar policiamento visível, que as pessoas identifiquem pela farda, equipamentos, armamento, viatura, e se sintam seguros, porque a polícia está lá. E, ao mesmo tempo, o criminoso, ao perceber essa quantidade de efetivo, o policial identificado, se sinta inibido em praticar o delito, que ele não pratique o delito porque ele sabe que ele vai ser pego.
pela polícia. Isso é importante. E qual que é a situação que eu cheguei e encontrei no 5º Batalhão? Um batalhão que tinha mais de 700 policiais militares, o maior batalhão do estado do Paraná é o 5º Batalhão. Mais de 700 policiais militares só conseguia regularmente aplicar diariamente 10 policiais militares, 5 viaturas, 2 policiais em cada viatura. E é claro que um gestor tem que analisar isso. Essa conta não está fechando. Eu tenho 700 policiais e eu não consigo colocar mais de 5 viaturas na rua. Isso é um absurdo, de rádio patrulha, eu digo, sabe? Que é o suprassumo da polícia, é o basicão da polícia. Aí eu fiz uma revolução, um choque de gestão, sempre tomando cuidado com o aspecto humano do efetivo, sem sugar o efetivo. Eu tinha um parâmetro máximo para a aplicação do efetivo, que, embora não seja legal, era um parâmetro que eu tinha para respeitar a condição humana do meu policial, a sua dignidade, de 42 horas semanais. Era o que eu fazia, no máximo, 42 ou 44 horas semanais, que é mais ou menos aquilo que o trabalhador médio trabalha na sua vida. Então, eu consegui fazer uma gestão que transformou 5 viaturas, 10 policiais, em quase 50 viaturas em certos períodos do dia. Ou seja, onde você ia, você encontrava a viatura. Você via a polícia ostensiva. Eu estava atingindo o meu objetivo constitucional, que é colocar polícia ostensiva na rua. As consequências vieram muito rapidamente, com quedas exorbitantes dos índices de criminalidade, aumentos substanciais de prisões de criminosos, né? É lógico, mais efetivo na rua, mais confrontos e mais neutralizações de criminosos, né? Criminosos perigosos da nossa cidade. Então eu consegui atingir esse objetivo e, felizmente, isso repercutiu. Eu tenho comigo, Gustavo, a percepção de que polícia tem que ser polícia, cara. O polícia, ele é aquele cara de boina aqui, caída para o lado, que entra olhando serenamente para o criminoso, para o abordado, aborda, cutuca, chacoalha, caça criminoso, entendeu? Então eu sou menos floricultura e mais efetividade na aplicação do policiamento. Menos risadinha, né? Menos risadinha. Você pode ser polícia comunitário, deve tratar bem a sua comunidade, mas tem que ser faca na caveira para combater a criminalidade. O ladrão tem que ter medo de polícia. Ele tem que ter pavor de ver a rádio patrulha chegando. E nós temos que valorizar aquilo que nós temos de mais básico. Embora todo o resto seja importante, o mais básico e importante que nós temos é a rádio patrulha. E foi nisso que eu investi e é por isso que eu colhi bons resultados. Não havia bairro que você circulasse que na minha época você não visse viatura. Se você passasse pela Higienópolis, você ia passar por 3, 4 viaturas. Calçadão, 3, 4 viaturas. Guanabara, 2, 3 viaturas. Se fosse para Palhano, 2, 3 viaturas. Se fosse lá para a região leste da cidade, Pindorama, Santa Fé, Interlagos, você ia encontrar um monte de viatura. E operações constantemente. Muita operação. Lançamento de operações, porque eu entendo que você tem que valorizar o polícia operacional e é através dessa valorização que você consegue buscar os resultados pretendidos. Boa. E, Vila, então você acha assim, quando você foi embora, né, para Curitiba, que você foi promovido, acredita-se que o pessoal sentiu. Eu lembro que, coincidência ou não, a imprensa ali, logo depois, eu lembro que os caras quebrou o vidro do Móveis Brasília. Se você vai lembrar disso, na Benjamin Constant ali, e aí na própria televisão, ó, alguma coisa está acontecendo aí de diferente. O Coronel Vila estava, acho que foi na Tarobá, não lembro nem quem que era o cara. Quebraram o vidro mesmo, Móveis Brasília, coisa horrível. E aí a polícia parece que demorou para chegar, enfim, blá, blá, blá. E aí, a todo momento, eles falavam da sua gestão ali, comparava. Você acha que isso aconteceu? Você acha que você sentiu, a população sentiu a diferença ou não? Porque o efetivo que você deixou e as viaturas, aparentemente, então, era a mesma, vamos dizer assim. Houve uma mudança de filosofia, é fato. Tá? Não é que eu queira aqui criticar os que sucederam o meu comando, mas é fato que nós temos divergências na aplicação. Então, é claro que eu não concordo com o modo como é aplicado, então eu vou falar. A minha ideia era aumentar o policiamento, tá? E isso trouxe resultados. Com as mudanças que eu fiz, eu não aumentei só o efetivo durante o período do dia.
Durante a madrugada, que é quando o pessoal arromba as lojas no centro, por exemplo, os comércios, tá? Eu também tinha mais efetivo. Então, eu era tão, até eu falo, paranoico por melhorar a segurança da cidade, que eu acordava de madrugada, e nós temos um sistema chamado SAD, por meio do qual você consegue fazer o monitoramento das viaturas, onde é que elas estão. Eu acordava de madrugada e escrevia, tá, para os meus policiais, estabelecendo os pontos de policiamento. Eu tinha um planejamento, mas eu acordava e fazia a fiscalização. Então, nós tivemos uma redução bastante considerável dos índices de furtos qualificados nos estabelecimentos comerciais. O que acontece de madrugada é, basicamente, arrombamentos, quando se fala em crime contra o patrimônio. Onde gera um prejuízo danado. Gera um prejuízo danado, né? Então, eu colocava muita viatura circulando. E outro detalhe interessante, né, que eu fazia para prestar contas para a população é que a viatura, ela tinha um aplicativo que ela tirava a foto de onde ela estava fazendo o policiamento e mandavam para mim pelo WhatsApp. Eu tinha um grupo na Rádio Patrulha para isso, né? Aí eu pegava aquilo outro dia e postava em rede social, para que as pessoas, quando estão dormindo, percebam que no dia anterior, quando estavam dormindo, né, que elas percebam no dia seguinte que no dia anterior, quando elas estavam dormindo, tinha uma viatura lá em frente ao estabelecimento comercial dela. Para ela perceber, porque senão ela não sabe. Não se toca. Entendeu? Ela não se toca. Ela está em casa e ela acha que não está sendo policiada a região. E eu fazia isso. Mandava para a CIL, mandava para a imprensa, né? Já vinha para o grupo de policiais militares, todos tinham conhecimento. Então, a todos quantos fosse interesse isso, eu mandava essas fotos. E, de fato, isso dava resultado porque gerava a sensação de segurança, que é uma outra coisa que deve existir quando se fala em polícia ostensiva. Agora, o que acontece? Vamos dar um exemplo, tá? Você tem que apostar em alguma coisa. Se você aposta em aplicação de efetivo com moto, você ganha mobilidade no centro, tá? Porque o centro é difícil de circular por causa das ruas estreitas que nós temos em Londrina. Você ganha mobilidade, mas você perde em quantidade. E perde em quantidade naquele horário e perde em quantidade no período noturno. Por quê? Porque se eu aplico o policial na viatura de rádio patrulha, eu posso aplicá-lo por 12 horas. Se eu aplico na moto, eu só posso aplicar por 6 horas. Então, eu perco em efetivo. Quanto mais motos eu coloco, eu aumento a mobilidade em certo lugar da cidade só, mas eu perco em quantidade de viaturas à noite, durante o dia, para atender ocorrência. E aí você começa a colocar assim, né? Policial para fazer bicicleta. Bicicleta é 6 horas. Policial para fazer moto. Moto é 6 horas. Aí você monta um pelotão, por exemplo, grande, né? Policial para fazer cavalaria. É no máximo 6 horas. Então você começa a acabar, você começa a aumentar as especializadas e começa a deixar de aplicar no básico. Aí começa a haver um aumento de criminalidade. Aí você vai ter que aumentar o efetivo, dobrar o efetivo. Você vai ter que dobrar o efetivo. E não entendeu? tem. Mas não tem efetivo para isso. Então você tem que gerenciar aquilo que você tem, né? Então é por isso que eu consegui colocar tantas viaturas na rua. Eu diminuí essas especializadas, aumentei o básico, porque antes de mim o 5º Batalhão era uma grande padaria que não vendia pão francês, né? Então eu assumi essa padaria e comecei a oferecer o pão francês, que é aquilo que todo mundo quer, que é a viatura de rádio patrulha perto da sua casa. Então nós conseguimos isso, felizmente, né? E talvez a mudança de filosofia não vá mude um pouco o aspecto da aplicação do policiamento, é por isso que com ela não concordo. Mesmo que a intenção seja boa, às vezes não... Mesmo que a intenção seja boa, né? Por exemplo, a gente vai falar em polícia de proximidade, tá? Que é uma tônica hoje, por exemplo, no 5º Batalhão. Eu concordo com a polícia de proximidade. Mas a polícia de proximidade pode ser feita pelo pessoal da rádio patrulha. Quando ele está na área. Ele que vai fazer esse contato, ele vai tomar o cafezinho no estabelecimento comercial, vai conversar com o morador, né, vai fazer abordagens do bairro, vai conhecer o aspecto do funcionamento das biqueiras, como é que eu posso combater isso, vai adquirir a confiança da população para que essa faça denúncias anônimas, etc. Quando eu crio 2 ou 3 equipes para fazer exclusivamente polícia de proximidade, para trabalhar aí 8 horas por dia, eu estou privilegiando esses policiais, em detrimento dos outros.
é fato, e ao mesmo tempo eu estou tirando toda a tropa do contexto de polícia comunitária e de polícia de proximidade. Né? Por que eu não posso fazer com todo mundo? Aí você pega lá, por exemplo, e faz um marketing assim, ó. Polícia de proximidade na Palhano, uma dupla. Ele vai lá e aparece no Instagram, polícia de proximidade, uma dupla. Aí vai fazer polícia de proximidade lá no Sabará. E faz uma nova divulgação no Instagram de polícia de proximidade. Mas você vai ver quem que está lá. É o mesmo policial. Aí vai fazer lá na região leste, de novo são os mesmos policiais. Espera aí, cara. Espera aí. Não está certo isso aí, velho. Entendeu? O cara não vai poder, poucas duplas, fazer uma polícia de proximidade em toda a cidade dessa forma. Fica muito abrangente. Né? Então eu prefiro dotar os bairros de viaturas para que eles próprios, os policiais militares, façam o combate à criminalidade naquele bairro e faça a sua aproximação com a comunidade. Aí sim, você vai estar explorando o máximo do potencial da sua unidade. Que, na verdade, o pessoal da RP, eu lembro desde criança, já fazem natural, é uma coisa que acontece natural, porque ele passa no mercadinho, toma uma coca, toma um negocinho, pá, então, tipo, realmente tem muita lógica. Entendeu? E se você, de repente, focaliza muito e beneficia alguns policiais em detrimento dos outros, você começa a tratar a tropa de forma desigual. É a minha forma de pensar. Então, eu sempre procurei tratar a tropa de forma igualitária, respeitando as suas peculiaridades. Né? Então, é claro, por exemplo, que a tropa de choque tem que ter um outro tipo de policiamento. Né? E nós temos que respeitar a doutrina do choque. Se for policiamento com moto, temos que entender que eles só podem trabalhar no máximo 6 horas. É por isso que eu não aplicava quase moto. Tá? Porque eu preferia aumentar o policiamento ostensivo em toda a cidade, não só em uma área. Porque se você foca em motos, você vai estar privilegiando o centro. Mas as outras áreas vão ficar sem policiamento. Tá? Então, para você, na hora de fazer a estratégia da aplicação do policiamento, tem que ter isso em conta. E qual que é o principal fator que você leva em conta? O primeiro deles, tá? É o georreferenciamento. Você pega lá os dados dos BOs, você cria estatísticas e, com base na estatística, você faz a aplicação do policiamento. Você faz o envidamento de esforço, por exemplo, de aplicação de rotan e choque em determinadas áreas. Porque em determinado momento do ano, aquela área se tornou um ponto vermelho, um lugar de alto índice de criminalidade. E você coloca lá para resolver aquele problema. Então, o critério é sempre científico, mas também levamos em consideração o anseio das pessoas por segurança pela sensação de insegurança. É aquilo que eu falei, às vezes você está colocando o policiamento no bairro, mas o cidadão não se sente seguro. Então você tem que mostrar para ele o seguinte, ó, tem viatura aí, não é só durante o dia, durante a madrugada também. Boa. Ô Vila, e a gente via que você ia muito na rua, você estava sempre na rua com o pessoal. Nesse tempo, vamos dizer assim, primeiro eu vou perguntar desse tempo que você comandou o batalhão, se você lembra de alguma ocorrência que te marcou. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu sempre gostei de rua. Eu acho que a polícia tem que ser caçador, tem que caçar ladrão, tá? Então, eu assumia desde aspirante, segundo tenente, como CPU ou como comandante de pelotão das companhias, e eu ia pra favela, cara. Eu sempre fui assim. Então, quando você virou capitão ali, então você endoidou. Eu cheguei coronel, eu desci em favela. A tropa sabe disso, cara, tá? Eu era coronel, mas eu estava lá com eles. Quando dava uma bronca de acompanhamento tático, eu estava junto, fazendo o cerco na viatura. Eu sempre fui uma das primeiras viaturas a chegar. Aliás, era uma característica minha. Em certos momentos, era feita a designação de equipe para atender a ocorrência, eu chegava primeiro. Eu adorava a rua. Eu passava o período indispensável dentro da administração da Polícia Militar, despachava o que era necessário, fazia as reuniões que eu tinha que fazer, e assim que as minhas obrigações dentro do quartel estavam supridas, eu ia para a rua acompanhar com a tropa. Como tenente, eu tive uma grande vantagem em relação aos demais oficiais que são designados para Londrina. Eu era de Londrina. Então, quando eu fui designado para cá, isso assustou um pouco a tropa no início da minha carreira. Eu, diferentemente dos outros, que eram curitibanos, que eram de outras cidades, eu cheguei aqui e quando deu o primeiro cerco, né, a criminoso, eu já comecei a coordenar o cerco. De viatura tal, Desoca Pindorama, viatura tal, Fraternidade, viatura tal, Santa Fé, viatura tal, Monte Cristo. E aí o pessoal começou, opa, o aspirante conhece a área, cara. Isso é importante para que você tenha domínio da situação. Isso me facilitou
combater a criminalidade. Eu era assim, eu conhecia alguns pontos que eu sabia que havia intensidade na prática de tráfico de entorpecentes. E eu era inconformado com aquilo, porque as pessoas falavam, aqui é boca. Hoje falam biqueira, antes falava boca, né? Aqui é boca de fumo, aqui tem tal traficante, aqui... E ninguém estourava. Então, em primeiro lugar, eu já comecei a descer em alguns bairros, eu falei Pindorama agora, vou dar um exemplo, Pindorama, tá? Eu descia lá e tinha aquela função, cara, um monte de aviãozinho pra lá e pra cá, vendendo droga. Escrachado mesmo. Nossa, escrachado, na cara dura, velho, entendeu? Então eu falava, isso não pode, velho, entendeu? Então eu comecei a enfrentar a criminalidade e o pessoal tentou enfrentar a polícia porque não era muito acostumado com isso. E aí, cara, era ripa, entendeu? Não tinha conversa. Ou o cara vai no sentido do que o polícia está estabelecendo, o ladrão, o usuário de droga, o traficante, ou vai pular, cara, entendeu? Então a gente descia lá ou sozinho ou com várias equipes e fazíamos arrastões, abordávamos o pessoal, prendíamos gente. E aí, cara, veio em mim uma ideia seguinte, como é que pode, né? Nós sabemos onde são as bocas e ninguém estourar as bocas. É um absurdo isso, né? Aí o que eu fiz? Em certo momento eu assumi o pelotão de choque, conversei sobre isso com os meus policiais e aí eu falei o seguinte, pessoal, eu vou dar um jeito de a gente começar a estourar essas bocas aí, né? Mas como é que vai fazer? Pera aí. Aí eu mandei um policial, primeira vez, né? A paisana, ficar dentro de uma casa e filmar a função numa boca de fumo. Aí aparecia o cara lá, pegava o bagulhinho, saía, tal, chegava outro, pegava o bagulho, saía, tal. Mas eu falei, não prenda não, porque se a gente prender vai queimar o nosso serviço naquele momento. Vamos pedir mandado. Mas ninguém dava mandado, nem para a Polícia Judiciária na época, ninguém pedia mandado, cara. E eu fui e conversei, na época, com o promotor Janderson Iasaka, eu lembro até hoje, e ele me levou para falar com o doutor Marcos de Moura, falecido, juiz. E aí eu cheguei e falei, cara, fiz um relatório, pedi um mandado de um ponto de venda de drogas. Ele me chamou, desconfiado, e falou... Vila, né? Isso, ele não me conhecia, me conheceu naquela ocasião. Por que você quer estourar você fardado? Né? Isso é coisa da Polícia Civil, ele falou isso aí para mim, tá? Eu falei, cara, eu quero ser mais útil. Como comandante do choque, eu quero começar a fechar essas bocas, cara. Vai tapar o sol com a peneira. Entendeu? Eu quero estourar, aprender, começar a aprender, botar fogo na roça mesmo, cara. Entendeu? Aí ele pegou e falou, ó, eu vou dar um mandado para você. Se você fizer cagada no primeiro, não te dou mais. Tá bom? Vou confiar em você, cara. Tá bom. Aí ele me deu o mandado. Aí estourei a primeira vez, peguei um monte de papelote de droga, prendi o traficante e tal, né? Isso no setor leste. Falei do Pindorama, naquela região mesmo. Prendi lá. Aí comecei a ganhar a confiança dele e de outros juízes. E passei a ser um instrumento do Ministério Público, porque não existia a GAECO na época, para o combate do crime organizado. Naquela época, todo o contato não era nem com a P2 ou 5º Batalhão, era com o Vila do choque. Entendeu? Então, cara, eu criei um grupo reservado dentro do choque. Pensa nos polícia bom, cara. E a gente começou a estourar uma boca atrás da outra. Uma boca atrás da outra, cara. Entendeu? Eu posso te garantir, te afirmar, e a policiada da época vai endossar o que eu estou falando, que nunca se estourou tanta biqueira na cidade de Londrina quanto quando eu era comandante do pelotão de choque e depois da P2 e Grupo Águia. Eu passei por lá também, entendeu? E aí o que acontece? O criminoso que queria vir para cima era ripa, cara. Não tinha conversa, entendeu? Naquela época ainda? Vixe, velho. Eu chegava, às vezes, descia em certos bairros e falava o seguinte, eu pegava os correria da boca e falava o seguinte, ó, pessoal, eu sei que eles são correria, tá? Vocês estão vendendo um bagulho aqui nessa porra. Então é o seguinte, eu vou sair agora. Eu vou voltar até depois das 10. Se eu encontrar aviãozinho, o que vai acontecer? Pô, porrada, né, seu Vila? Porrada. Vou descer o cacete em vocês. Aí o pessoal chegava às 10 horas, vazava todo mundo. Limpava a área, o pessoal respeitava. Cara, policial de rádio patrulha, descia eu e o motorista do CPU, era coordenador do policiamento da unidade, CPU. Eu e ele, sozinhos, descíamos nos bairros onde havia biqueira, tinha 12, 20 caras, a gente descia lá, mandava todo mundo para a parede. Hoje o pessoal coloca a mão na cabeça, tá? Mandava na época para a parede. No começo nós mandávamos. Depois que a gente ficou conhecido em todas as biqueiras, o cara já sabia o procedimento, cara. Chegava lá, era o seu Vila. Tá? O cara descia e já fazia isso aqui. Desculpe, hoje é assim, né? Colocava a mão na parede, a gente já revistava o cara. Então eu fiquei muito conhecido no meio da criminalidade porque eu tinha esse grupo.
Eu fazia esse combate e ia para cima. Eu sempre fui assim, inclusive como coronel. Eu descia nas favelas, sozinho, não pedia apoio para descer em favela. Não que eu não fizesse operações com várias viaturas também, mas no dia a dia a gente descia nas favelas e fazíamos as abordagens. E sempre fui respeitado pela malandragem. A experiência do policial, ela conta muito, cara. O vagabundo, ele bate o olho, ele sabe se o polícia é novato, se o polícia não é novato, se o polícia é experiente, se é ligeiro, se não é. Ele mede a sua febre, Se ele pode levantar em cima do você, né? ele mede a sua febre, ele mede a sua tranquilidade, que você não está apavorado, que você está controlando a situação, que você fala a linguagem dele, que você entende o que ele fala, mas que você, ao mesmo tempo, contrapõe as coisas que ele fala com informações que ele sabe serem verdadeiras. Então, ele avalia o policial. E, felizmente, a nossa tropa, aqui no 5º Batalhão, cara, a nossa tropa é fantástica, cara. 5º Batalhão, 30º Batalhão. A nossa tropa é fantástica. Uma tropa fantástica, igual a do 5º Batalhão, igual a do 30º Batalhão, tem que ser valorizada e defendida pelo seu comandante. Na minha época de comando, houve muito confronto, muita morte de ladrão em confronto. Quem atendia a imprensa em relação a isso era eu. Algumas contestadas por família, etc. e tal. Até hoje. Você nunca vai achar, Gustavo, você nunca vai achar uma entrevista minha em que eu tenha colocado o meu polícia na fogueira. Eu sempre defendi o polícia, sempre falei, o ladrão sacou a arma para você, tem que ir para vala. Você tem que salvar a sua pele, você tem que voltar para sua família, cara. E eu era assim com a minha tropa, tá? Por outro lado, nunca tolerei polícia promíscuo. Né? Então, eu pessoalmente, passei a navalha na carne e em certos momentos prendi policiais militares meus que estavam desviando de seu comportamento e estavam envolvidos em criminalidade. Então, eu vou dar um exemplo. Como comandante do 5º Batalhão, você deve se lembrar do caso em que um policial foi na mansão, na Biqueira, Biqueira não, lá na Mansão dos Noia. Na Mansão dos Noia, que é um mocó, entrou lá e teve uma relação forçada sexual com uma moça que era viciada em crack. Quando me informaram a situação de madrugada... Eu lembro da sua entrevista. Quando me informaram a situação de madrugada, eu falei, não pode passar batido. Mandei a van da Polícia Militar lá pro Mocó, pegamos a moça, levamos para fazer exame no ML, levamos para o delegado, foi constatado, foi pedido mandado de prisão, e eu avisei a minha tropa, quando sair o mandado de prisão, eu quero estar lá, eu vou dar voz de prisão para ele. E no dia que saiu o mandado de prisão, quem bateu na porta dele fui eu. Vem aqui, você sabe por que eu estou aqui, né? Ele, sei sim senhor, então tá bom. Mão para trás e encaminhei o cara preso. Fiz isso com esse camarada. Teve uma situação de um policial no 30º Batalhão que estava traficando, cara. Que estava traficando. O comandante não pode se omitir em face dessas condutas, tá? Uhum. E o que eu fiz? Botei a minha P2 para correr atrás, levantaram todos os dados e aí constataram que, de fato, ele estava traficando. E estabeleceram um bote, só que eles ficaram preocupados, na época, com o fato de que a abordagem que eles fariam, eles do 5º Batalhão, era na área do 30º. Não tem que informar o comando. Eu falei, não informa nada. Lembro disso aí também. Eu sou o comandante, vocês vão entrar lá e vão pegar o cara. Eu informei o meu comandante. Falei, eu vou fazer uma operação na área do 30º, vou prender um policial. Prendi o policial, traficante, com droga, com dinheiro, foi preso. Outra situação, policial de Biporã, quando Biporã fazia parte do comando do 5º Batalhão. Se envolveu numa situação de assalto, de 157. Olha que grave, velho. Está na região de Ponta Grossa. E tinha uma filmagem dele com uma vítima dentro de um posto, com o carro que foi utilizado no assalto, que era dele. Aí eu fui informado, e aí, mas eu perguntei para os tenentes, né? Eles foram à noite em casa, inclusive, me informar da situação. Eu falei, cara, mas esse cara tá onde agora? Não, ele já voltou para Ibiporã e está na casa dele. Tá, mas ele está com o carro? Tá. O carro, não é materialidade? Não faz presumir ser ele autor da infração, já que vocês têm filmagem e o crime foi consumado hoje? E por que vocês não prenderam o cara ainda? Não, mas o delegado não vai receber, eu acho, aqui em Londrina, né? O delegado de Ponta Grossa. Eu falei, cara, o problema não é meu.
eu vou mandar um tenente na casa dele, vai pegar o cara, vai prender, vai levar para o delegado. Se o delegado não quiser receber, pelo menos, a responsabilidade é dele. Pelo menos eu fiz a minha parte. Tá? Eu não quero amanhã ou depois ter que me explicar para o Poder Judiciário ou para o meu comandante o porquê que eu não fiz algo se eu sabia que ele tinha feito algo errado. O policial foi excluído, tá? Foi excluído, mas foi feita ação. Então, eu sempre apoiei minha tropa. Sempre estive na rua com ela e sempre disse, né? Tem que ser faca na caveira, tem que ir para cima, tem que prender ladrão, mas tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Eu defendia a minha tropa, para você ter uma ideia, toda vez que a gente fazia reuniões com o Ministério Público, Poder Judiciário, né, com a comunidade da segurança pública, tal, eu sempre defendia a minha tropa. Quem participou de reunião comigo sabe do quanto eu defendia a minha tropa. Essa ideia de combate à criminalidade fez suscitar dentro de mim uma concepção muito guerreira, de não baixar a cabeça para situações que injustificadamente são impostas para você. Vou dar outro exemplo. Assumi a, então, 4ª Companhia Independente. 2 situações me deixavam inconformado. Primeira, a P2 estava proibida de prender. Pode, cara. Tá? Isso foi o que os oficiais meus me falaram. Não pode prender. Tá? E outra coisa, não pode entrar no Flores do Campo. Mas como não pode entrar no Flores do Campo? Mas é polícia, público, pô. Cara. Nós somos polícia, como é que não pode? Mas veio de cima a ordem. Eu não vou falar de quem veio. Tá? Não, sim. Tá? Se tiver que um dia me explicar em procedimento, eu falo. Né? Mas veio do CRPM. Tá? Beleza. Aí viaturas não podiam entrar no Flores do Campo. Eu falei, a partir de hoje vai entrar viatura no Flores do Campo, vai fazer patrulhamento porque é lugar público e não existe lugar público no qual a polícia não entre. Entrar. Tá? E aí nós começamos a entrar. Aí foi a P2 lá, fez um estouro. A mando meu fez um estouro, pegou armas, pegou droga, prendeu criminosos. Aí o pessoal de lá correu no Ministério Público, Direitos Humanos, e pá! O Ministério Público falou o seguinte, pô, o pessoal da 4ª Companhia entrou aqui no bairro, bateu em todo mundo, não sei o quê, tá. Aí, doutor Paulo Tavares... Nem bateu tanto também, nem bateu tanto. Bateu o necessário. Bateu o que era necessário. Tá? Aí, me ligou o doutor Paulo Tavares, na minha casa, na hora do almoço, e falou, Vila, eu estou recebendo informações aqui. O doutor Paulo Tavares é um excelente promotor, cara. Um cara camarada, uma visão fantástica. Tá? Que é raro hoje, Imparcial, cara. Ele ligou me cobrando, com razão, o porquê que nós tínhamos entrado lá e porquê que tinha gente lesionada e porta estourada. Aí eu falei, doutor, falaram isso para o senhor? Mas contaram o resto da história? Não, falaram isso. Espera um pouquinho, estou te mandando material apreendido. Aí mandei as fotos para ele, das armas apreendidas, mandado de prisão, drogas apreendidas. Sabe o que ele fez? Parabéns, Vila. Até que, enfim, alguém teve coragem de fazer isso. Ponto, cara. Aí o pessoal foi com Direitos Humanos fazer uma reunião comigo. Você recebeu eles? Recebi, Direitos Humanos, recebi. E chegou uma mulherada... E identifiquei o pessoal, pelo menos o nome que me foi dado, né, do pessoal. E eu lembro que uma delas era uma tal de Angélica, mas ela não me deu esse nome, ela me deu outro. Como é que eu descobri? Porque depois que eles saíram da reunião, a P2 chegou, essa aí é a tal da Angélica. Eu não tinha mandado, não tinha nada contra ela. Só que ela deu o nome errado para mim. Aí chegou lá o pessoal dos Direitos Humanos, com o pessoal do Flores do Campo, pedindo para que eu amenizasse as ações no Flores do Campo. Falei, não vou fazer isso, cara. Não, fica tranquilo. Se vocês não estão fazendo nada de errado, não vão ser... Para que amenizar? Não vão ser cobrados pela Polícia Militar. Agora, se tem coisa errada, porque ela era conhecida como um núcleo do PCC, né? Sim. Se estão fazendo alguma coisa errada, a polícia vai estar por perto e vai dar segurança para aqueles que merecem e prender aqueles que têm que ser presos, né? Aí mantive, portanto, a aplicação do policiamento naquela ocasião e mantive a P2 fazendo as operações lá, e depois de um tempo, essa Angélica, que no dia que foi lá não se identificou como tal, né, foi morta. Foi morta lá dentro e encontraram-na enterrada no chiqueiro. Não sei se você ouviu falar dessa história. Cara, nessa eu época. lembro sim. Lembro. Então, ela que foi lá pedir para que nós diminuíssemos as ações no Flores do Campo. Então, é uma cara de pau, velho, que se você não for um comandante corajoso, você cede. Entendeu? Sim. Porque existe pressão política. Você vê, só o simples fato do Ministério Público me ligar, se eu sou um comandante cagão, o que eu faria? Não, doutor, pode deixar, vamos tomar cuidado. O pessoal, para aí, hein? Para aí. Não. Mostrei para ele e continuei fazendo. E continuei fazendo.
Aí, na dúvida também, se você fosse meio medrosão, o que você ia fazer? Você ia evitar. Falar, porque é complicação. É problema, mas eu, né? para ser comandante, eu não tenho que ficar longe de complicação. Eu tenho que enfrentá-la. Porque eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo errado. Né? Em certa ocasião... E lá até hoje, cara, a Guarda Municipal, a polícia, dá o bote lá, pega. Então pega. Que... Mas ninguém entrava, viu, cara? Ninguém entrava. Então. Isso aí eu falo de peito, sim. peito cheio, tá? Que assim, ninguém entrava no Flores do Campo. E... Eu cheguei lá... Eu fui o cara que entrou junto com a tropa no Flores do Campo, comecei a fazer a operação. Aí abriu a porteira, então você que abriu a porteira? Aí abriu a porteira, não sei se ainda fazem isso. Mas quando eu saí da quarta companhia, não soltavam mais rojão. Quando as viaturas iam entrar no Flores do Campo. Quando eu cheguei na quarta companhia, a gente estava pegando a São Euquinde para ingressar no Flores do Campo, já começava a soltar rojão, cara. Eles soltavam o rojão, eles tinham lá o cara que fazia lá, né? Ficava acompanhando se as viaturas iam ou não para lá. Isso acabou. Pelo menos na minha época tinha acabado, não sei hoje. Tá? Espero que tenha resolvido. Então, eu sempre gostei de mexer na ferida, Gustavo. Então, essa é uma característica minha. Eu sempre enfrentei os problemas. Eu fico assim... Às vezes eu fico pensando, Deus foi muito bom para mim, né? Porque com essa ideia minha de enfrentar as questões todas... eu podia ter arrumado um problema, né? E quase arrumei, né? Uma vez eu era comandante do 5º Batalhão, tentaram me transferir daqui pela via política. Em 2022. Né? Entendeu? Então, quando envolve política com polícia, velho, é um problema sério. Não dá certo. E o problema é que a política tá dentro da polícia, né? Não adianta. A política... Ou a polícia tá dentro da política. O político, ele se envolve, cara... Vou falar pra você assim, cara, coisa mais chata que tem, cara. Eu vou falar aqui. E eu acho que você só não foi transferido. O político chegar a você, quer que você transfira a polícia para ajudar o polícia. De birrinha. É para ganhar voto, cara. Querendo usar você para isso. Eu não gostava disso, cara. Entendeu? Eu não sei se era coincidência ou não. Às vezes vinha o político, pedia, você não fazia. Depois, passava um tempo, eu vinha memorando, apresentando o cara naquele lugar. Eu ficava chateado. Do mesmo jeito? Entendeu? Eu ficava chateado. Eu espero que não tenha relação uma coisa com a outra, tá? Espero. Mas eu ficava chateado porque, sabe, é uma interferência política que não tem característica técnica. Né? Quando você faz designação de policiais para trabalhar em tal ou qual lugar... Você tem que ter um critério técnico e não político. Certo. Mas todos sabem, pessoal, não sejamos hipócritas, tá? Todos sabem que essas coisas existem. Não é na Polícia do Estado do Paraná, em todo lugar do Brasil. Eu creio que do mundo deve existir essa influência ruim política. Não estou aqui jogando toda a classe política nessa vala, tá? Eu acredito muito que existem políticos e muitos políticos decentes, tá? Mas tem cara que para ganhar voto tenta fazer esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que a pessoa assim com bastante serenidade, o próprio político ele sabe que isso é errado, essa ingerência política, tá? Na coisa pública. Eu não gosto disso, nunca gostei, e isso era uma coisa que me criava muito problema, cara. Tá horrível isso. É porque assim, ó, eu lembro na época um pouco, até a Adriana, sua esposa, deu a cara para bater, lembro, né? E assim, politicamente você estava praticamente transferido. Cara, eu vou falar o que aconteceu. Só que aí a imprensa caiu muito em cima disso. Imprensa, Associação de Comércio. O pessoal fez um barulho mesmo e aí voltaram atrás, né? Foi isso? Foi mais ou menos foi isso? Foi assim. O político... o prefeito de Londrina hoje, tá? Eu vou falar isso aí de forma assertiva porque eu acredito no Coronel Hudson. E o Coronel Hudson era o comandante-geral da Polícia Militar. Ele ia... Eu fiquei sabendo através da minha secretária, que existiu um comentário, que eu estaria sendo transferido do 5º Batalhão, por influência do atual prefeito de Londrina. Aí eu fiz contato com o Coronel Hudson, que era comandante-geral, e perguntei se era verdade. E ele confirmou, cara. Ele falou textualmente para mim, tá? Por influência do Thiago Amaral, é bom que você saia do 5º Batalhão. Eu confio no meu comandante. O Thiago Amaral nega, tá? Até hoje ele nega. Mas eu tenho certeza que o Coronel Hudson é homem. Se um dia a gente tiver uma ação judicial, ele vai falar a verdade. Ele vai falar a verdade, porque eu confio que ele é homem, tá? E ele me falou isso textualmente. E quando ele me falou isso, depois de cerca de 1 hora, eu liguei para ele e falei, já que a ingerência é política, o senhor não pode fazer nada por mim, eu posso me articular aqui? Ele falou, claro, Vila, fique à vontade.
Mas tente ligar para o Thiago primeiro. Eu mandei mensagem, o Thiago não me respondeu. Aí eu escrevi para ele assim, ok, Deus te proteja, cara. Né? Aí começou. Eu comecei a fazer contato com a sociedade civil organizada. Minha esposa fez a publicação que ela fez no Facebook. Foi Facebook, né, amor? Acho que no Instagram também. Facebook, eu acho que Facebook, então acho que repostaram depois no Instagram, tá? E aí a coisa começou a paulear, cara. Paulear. Outro dia de manhã, eu tava nervoso pra caramba, porque eu amo o 5º Batalhão, né, cara? E eu achei uma injustiça. Só saiu na marra mesmo. É. Aí chegou outro dia de manhã, 7h30, me liga o Coronel Urtson e fala o seguinte, Vila, a situação está revista, tá? O governador falou que quer que você fique no 5º Batalhão. Ou seja, não fui eu que demonstrei força. A comunidade londrinense demonstrou força. E foi mesmo. Foi forte. Nós mostramos para o governador. Nós, comunidade, não o Vila. O Vila presta serviço para nós. Nós mostramos o seguinte, somos fortes e queremos o Vila no comando do 5º Batalhão. Não tem razão para tirar o cara. Não há nada de errado no comando dele. E, de fato, o governador falou, não tem nada de errado, cara. Entendeu? O governador negou depois, tá, cara, numa entrevista, mas é claro, existe uma questão política toda que eu compreendo. Não vai expor também. Que eu compreendo. Né? Não critico o governador, tá? Ele foi muito firme, tá? Quando ele me manteve no 5º Batalhão, e eu agradeço por isso. Que não deve ter sido fácil também. Não deve ter sido fácil para ele, tá? Então eu agradeço. Ele observou o critério técnico e manteve o Coronel Vila no 5º Batalhão. Agora que você falou do Thiago Amaral, vamos falar. O que você acha da gestão dele? Era esperado, né, cara? Eu já avisava o pessoal desde o começo. O cara não tem, cara, maturidade para administrar nada. Eu administrei um batalhão, administrei 4ª Companhia, eu administrei efetivos e recursos minha vida inteira, cara. Minha vida inteira. Por isso que me propus a ser prefeito. Não ganhei o respeito, a opção da população. Mas era esperado. Né? Um menino sem experiência, que fala, eu nasci em Londrina, mas tem o reduto dele em Cambé, não em Londrina, ele não tem a base dele em Londrina, né? Usou o Bolsonaro, a imagem, eu gosto do Bolsonaro, cara, mas ele usou a imagem do Bolsonaro para ganhar o público de direita. O Nicolas também. Né? E outro dia estava abraçando um político que foi condenado de esquerda dentro... Cara, não vou nem falar o nome dele. Não vou falar o nome dele. É do André Vargas. Eu vou falar igual o Boca Aberta falou, que é eu que tô falando, meu nota meu CPF. Bom, André Vargas, eu fiquei de cara, eu não imaginei isso. Nada contra o André. Eu me dou bem com o André, tá? Mas assim, é uma incoerência total. Você que foi apoiado pelo Bolsonaro, agora abraçar o André Vargas, porque recebeu recurso. Não concordo. Bastante. Eu acho que você tem que ser impessoal. Se o cara aportou recurso de alguma forma para a prefeitura, tem que ser grato, tá? Mas não precisa se abraçar, porque a sua ideologia diverge, em tese, e muito da ideologia dele. Então, eu achei uma incongruência, uma inconsistência, e nós percebemos o seguinte, tá? Para você ser gestor, você tem que fazer previsões. Então, vou dar um exemplo. O Gabriel Fricelli falou aqui, ó, vergonha. Vergonha, a questão do André Vargas. Pois é. Filho do João. Filho de João Fricelli. Meu amigo, um abraço, João. Tá? Careca, gordo. Exatamente. Então, o que acontece? O cara se aproveitou da força do Bolsonaro, utilizou a força do Felipe, com todo respeito ao Felipe Barros, que ele tem da direita, tá? E conseguiu ganhar voto e colocou a nossa candidatura como inviável praticamente naquela ocasião. E eu acho que o mais bolsonarista dos candidatos, embora não do PL, embora o mais bolsonarista dos candidatos, eu acho que era eu, tá? Mas o pessoal acabou seguindo o líder, que era o Bolsonaro. Aí votou no cara, então eu compreendo. Mas assim, tem coisas que são previsíveis, cara. Para administrar tem que ter planejamento. Então, a polícia militar, se ela sabe que no final do ano, que algumas coisas são sazonais, no final do ano vai ter operação verão, vai ter reunião de pessoas no litoral, em outros lugares, por causa do verão, nós temos que fazer operação verão. Você prevê uniforme, você prevê viatura, você prevê efetivo, você faz todo o planejamento. Quando chega na ocasião da operação verão, está tudo pronto. Você só despacha e faz a coisa andar. Sim. Na Polícia Militar, nós aprendemos isso. O coronel de Polícia Militar é um gestor por natureza, porque ele mexe com isso o tempo todo.
Ele respeita seus assessores, tem assessores que já se preocupam com isso desde tenra idade, desde muito novos, e que quando chegam a coronel, cobram isso do efetivo, dos seus oficiais, do seu Estado-Maior, né? Agora, eu não consigo entender, que já faz mais de um ano que ele é prefeito, como é que pode deixar, né? Estão até tirando sarro, falando Thiago Matagal, deixar a nossa cidade proliferar mato, cara, como tem proliferado. Não existe um planejamento, não existe um direcionamento de recursos humanos e materiais já ao longo do ano para fazer isso, não esperar que o problema estoure, resolver antes, tá? Quer dizer, hoje, se for fazer algum tipo de ação, vai estar remediando, porque já está com o problema estourando, né? Então, esse tipo de coisa pode ser programado. Então, é falta de gestão. Aí, o que acontece? O que o gestor faz? O gestor, o prefeito, o comandante? Pô, o secretário não está resolvendo, eu tenho que trocar. Ou eu vou chegar no secretário e falar o seguinte, cara, resolva esse negócio para mim, cara. Estão pegando no meu pé porque você errou. Tem que meter o peito, ele é o chefe, cara. O chefe não é só chefe para falar as boas notícias, para falar, você é lindo, você é bonito. Não. É para falar, cara, você está errado, entendeu? Então, isso é importante. Existem outras questões, tá? Que eu não conheço profundamente, mas, por exemplo, situação do material escolar que mudou, tá? Tem uma questão mudou, mas não mudou. O que eu ia até falar agora foi até bom. Mantém do jeito que estava a antiga gestão mesmo lá, porque às vezes quer mudar, quer inventar negócio de cartão, não dá certo. Deixa do jeito que o Belinati criou na mesma. Mas ele quis fazer a inovação, no final acabou criando um problema, não deu certo. Voltou a questão de uniforme, parece que está tendo problema, situação de mato, buraco na rua, né? A retirada de dinheiro da assistência social numa cidade em que as pessoas em situação de rua estão proliferando em todos os cantos, você retirar recurso da assistência social é grave. Ah, mas a Câmara de Vereadores suportou, né, substituiu esse recurso com o recurso dela. Esse recurso dela que ela mandou para a administração, podia ter mandado para outra pasta então, né? Quer dizer, nós só temos visto cortes. Então, eu acho, aumentou a passagem de ônibus. Né? Era 5,75, aumentou. Então, observe que até agora, a gente não consegue visualizar nenhuma mudança contundente que nos diga o seguinte, ó, essa administração veio para revolucionar. Não é um novo tempo. Aliás, é um novo tempo, mas é um novo tempo de desgraça na cidade. Vamos falar a verdade, né? Londrina nunca esteve tão abandonada. É porque assim, eu penso assim, essa questão do cartão, o Giovanni Matos veio aqui, ele que criou esse projeto aí, falou para fomentar o comércio daqui. Até no dia, assim, acho que eu não contrariei ele. Mas é o seguinte, o pessoal também do comércio, que também das papelarias, também ganhou dinheiro quando tinha que ganhar. E o preço realmente é mais caro. Então, acho que é assim, ó. Não tem problema, gente. A ideia do prefeito antigo lá, do Marcelo Belinati, foi bom, de dar o material, comprar mais barato com licitação, mesmo que seja de outro estado, de outra região, tá funcionando, tá legal. Acho que não tem problema, não tem o porquê de trocar por conta disso. Parece muito essa questão de ego, né? Não, vamos trocar dessa maneira, não, vamos dar em dinheiro, vamos dar um cartão. Não funcionou, voltou atrás e eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que manter ele com a Vânia lá. Eu gosto da Vânia. A Vânia, como secretária de Educação, ela é uma pessoa boa também de coisa. Mas é que muitos prefeitos têm essa questão assim, não, nós vamos mudar tudo que o prefeito anterior fez. Pô, vamos pegar as coisas boas, cara, que o Marcelo Belinati fez, que foi uma das coisas da educação. Ah, velho. Assim, e manteve, graças a Deus. Tem duas situações, né? A primeira delas é um princípio da administração, da continuidade. No que é né? bom. E muda o que é ruim. Continuidade. Aquilo que é bom, você mantém, cara. Você tem que colocar sempre em vista o interesse público. Está sendo atendido, está sendo bem atendido, eu não mudo. Eu falo disso como policial militar e me refiro, por exemplo, à própria polícia. Você tem que dar continuidade aos projetos que dão certo e, ao mesmo tempo, reconhecer aqueles que iniciaram os projetos. Não continuaram a Operação Sua Irmandade aí? Ué? Eu vou falar bem a verdade, eu fiquei chateado, tá? Porque eu queria participar da operação. Eu vou falar o porquê pra você. Ué, mas você não participou? Não me chamaram. Né? Falaram que a operação era dele. Então o comandante falou, a operação era minha. Era o cacete. Tá? Só riscou o fósforo, mas é verdade. Quando eu estava na 4ª Companhia, havia uma operação da P2 que estava parada. E eu cheguei e cobrei do pessoal, vamos fazer andar essa operação. Tá, tudo bem, vamos colocar o nome nessa operação. Porque envolvia agentes do PCC.
Vamos colocar o nome de Irmandade. Mas como é que a gente vai fazer? Vamos pegar tudo que nós temos e tudo que nós podemos conseguir das interceptações telefônicas legais, vamos fazer a degravação, vamos pedir medidas cautelares, mandados de busca e apreensão, e depois vamos pedir uma ação mais incisiva para prender os criminosos. Mas como é que faz? É o seguinte, degravação, em primeiro lugar. A gente começou a fazer a transcrição de tudo. Tá? Eu, inclusive, fazia a transcrição. E coloquei a gente especificamente para ficar o dia inteiro ouvindo as gravações para fazer os pedidos no final por intermédio. Não, eu não posso, porque eu sou policial militar, pedir mandado de prisão. Mas o Ministério Público pode. Eu ia entregar para o Ministério Público, ele podia interceder e pedir pelo mandado de prisão. Aí, o que acontece? Eu mesmo fiz toda a fundamentação jurídica, eu não deleguei, não. Não passei para terceiro. A P2, então, da 4ª Companhia, que hoje está no 5º Batalhão, sabe o que eu estou falando é verdade. Eu fiz a fundamentação, pedi as medidas cautelares, levei para a doutora Márcia na terceira vara criminal, entreguei pessoalmente, expliquei como tinha sido feita, até com índice, né, sobre tudo que aconteceu na operação Irmandade. Ela gostou, elogiou o fato de eu, como comandante, ter ido levar o documento explicado para ela, porque os outros parece que nunca fizeram isso. E aí ela ficou com o documento para poder avaliar tudo, e se demorar, é claro, para eventualmente expedir as prisões. Aí eu fui transferido para o 5º Batalhão, graças a Deus, adorei. Mas quando estourou a operação, o comandante do 30º não me convidou. Não reconheceu que o comandante da 4ª Companhia, então o comandante da 4ª Companhia, o Coronel Vila, era o cara que tinha elaborado, nem convidou para fazer operação conjunta. Né? Então, esse tipo de vaidade não presta, velho. Não que eu seja vaidoso para participar, porque eu sou operacional. Eu queria ter participado da operação que eu montei. Justo, cara. Eu acho que é muito justo, inclusive. Não fui convidado, depois o cara matou no peito falando que a operação era dele. Fato, tá? O que eu estou falando. Outra situação. Quando eu tentei montar isso, algumas pessoas torceram o nariz. Eu, uma vez, sentei com o Ronaldo Sena, começamos a conversar com o Ronaldo Sena sobre patrulha rural. Eu vou falar, a ideia foi do Ronaldo Sena, não foi minha. Tá? Eu sou homem para falar a verdade. Ele falou, Vila, nós tínhamos que montar um conselho comunitário de segurança rural, Conseg Rural. Aí eu falei para ele, cara, isso vai ser muito legal, porque não existe no estado do Paraná um Conseg Rural. Ele falou, Vila, nós temos vários agricultores, pessoas que empreendem no campo, que precisam de segurança, né, para o escoamento da produção, para as pessoas que vão para lá e tal. E eles, com certeza, nesse sistema de polícia comunitária, eles vão fazer aporte de recursos para o Conseg, para melhorar o sistema de segurança da região e, ao mesmo tempo, equipar a patrulha rural. São muitos agricultores, são muitos pecuaristas, né? Falei, cara, excelente, velho. Aí peguei, nós mandamos documento para a Secretaria de Segurança. Na verdade, não é Secretaria de Segurança, é um setor lá que trata de Consegs, tá? E aí a gente recebeu toda a orientação para montar o Conseg. Eu conheci, então, o Paulo Rara, né, da Agro Rara, e falei para ele, cara, o Ronaldo participando de tudo isso também. Falei para ele, falei assim, cara, você não quer participar do Conseg Rural, cara? Ser o primeiro presidente, vamos montar, se tiver outra chapa, aparece, a gente faz depois a votação, mas se não aparecer, você é o cara. Ele falou, tá bom, eu topo. Aí montamos uma equipe para Conseg Rural. Essa equipe foi formada, um dos propósitos era conseguir fuzis para a patrulha rural. Um dos propósitos, né? Mas hoje ela transcende isso, né? Muito maior, né? Ficou muito maior. E nós montamos o Conseg Rural, fizemos a inauguração do Conseg Rural. Eu peguei aquela sede hoje da patrulha rural e dei para a 1ª Companhia. Virou a sede da 1ª Companhia, né? E recentemente, aquele sonho nosso, lá de trás, de adquirir fuzis para a patrulha rural, que muita gente entortou o nariz dizendo que não daria certo, deu certo. O pessoal adquiriu fuzis para a patrulha rural. E aí foram lá e não chamaram o Vila também. Estou na reserva, mas porra, cara, né? Aí eu peguei, só que eu postei, né? O nosso sonho foi realizado. Peguei a imagem, postei e tal. Então esse tipo de coisa é ruim. Você vê, eu tinha montado lá... E você não mandou uma mensaginha? Eu nem me chamo. Não, eu mandei para o Paulo Rara.
pro Paulo Rara, mas elogiando. O Paulo Rara não tem nada a ver com isso, tá? O japonesinho... Paulo Rara, o japonês de boa pra cacete, né? O ele... empreendedor tem uma visão formidável. Mandei para ele me agradeceu, falou, nosso projeto deu certo, Vila, ele fez uma postagem aí me agradecendo o Ronaldo Siena, e falando de como a coisa surgiu e como a coisa funcionou e como a coisa deu certo. Um outro detalhe interessante, eu havia pegado, porque dentro do batalhão era a sede da primeira companhia, que é a companhia da região sul, tá? Mas dentro do batalhão já tem a sede do batalhão, então a gente podia conseguir uma sede destacada para ficar perto da comunidade. A companhia ela tem muito aporte de viatura que chega e sai, e obrigatoriamente essas viaturas estariam passando na área rural e na região sul, por toda a região sul, e aumentaram o policiamento. Então eu crivei lá a primeira companhia. Eu falei, a partir de hoje aqui a primeira companhia é a companhia que vai ser sede da patrulha rural, mas de toda a rádio patrulha da região sul, para a região sul receber mais viaturas e ficar vendo mais viaturas o dia inteiro. Aí quando trocou o comando, o que me sucedeu foi lá e desfez isso. Tirou a primeira companhia de lá. O Paulo Rara ficou bravo, me ligou, porra, Vila, ó, tiraram da gente isso aí. Ele ficou chateado, porque era uma promessa minha. Por que não deu continuidade, cara? Por que não deu continuidade? Entendeu? Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu no batalhão empreendi, tá? Eu cheguei no batalhão, meu tio foi na minha posse. Meu tio é Coronel Lobo, ele foi comandante do 5º Batalhão também, né? Mora em Curitiba, por vezes em Cascavel. E ele veio e falou o seguinte, cara, aquilo que fizeram com o stand de tiro, o stand demolido, é um crime, cara. Nós tínhamos aqui clubes de tiro que vinham para cá, competições de tiro. Era um lugar bacana, bem estruturado. Aí eu prometi para ele, cara, eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir erguer isso aí. Se você for hoje no 5º Batalhão, o stand de tiro do 5º Batalhão é modelo. E não foi construído no zóio, não, entendeu, cara? Nós conseguimos um engenheiro, nós conseguimos apoio da IOSHI para construir, nós levantamos o stand de tiro e hoje, graças à minha gestão, a tropa do 5º Batalhão não depende de empréstimo de espaço. O 5º Batalhão tem seu próprio espaço para treinar tiro. Eu coloquei no 5º Batalhão porque não tinha uma academia. Só espero que as gestões subsequentes não tirem esses espaços de lá. Pelo que eu sei, estão sendo mantidos e isso é importante. Que bom. Ô Vila, mas assim, acontece em todo lugar, por exemplo, essa mudança radical. Trocou de comandante aqui, vai dar aquela mudança radical, o cara não segue essa linha porque é questão de ego, ou às vezes é porque também não agrada ele. Isso é normal? Eu acho normal, embora exista na administração o princípio da impessoalidade, mas eu acho natural que quando você assume a administração, você acabe emprestando para aquela gestão um toque de pessoalidade. Tá? Parece-me insustentável dizer que a pessoa vai ser inteiramente impessoal. Então, assim, o que acontece? São filosofias de policiamento que muitas vezes agregam, tá? Mas isso não significa que você deva deixar de aplicar aquilo que vinha dando certo na gestão anterior e você, de repente, implementar algo mais, né? Eu acho ruim quando as coisas são desfeitas totalmente, sabe? Porque quem perde com isso é a comunidade. Sim. E nós só estamos lá para prestar serviço à comunidade, tá? Então, eu volto a dizer, eu tenho uma filosofia, eu não concordo com a filosofia que me sucedeu, portanto, eu sou um crítico, jogando abertamente aqui. Não significa que seja errado, não significa que seja errado, mas eu acho que não dá certo, tá? E eu acho que o meu jeito dá mais certo. Você mesmo falou, eu não te perguntei isso, tinha mais viatura para todo canto, e tinha mesmo, tá? Onde você ia, tinha viatura. Nós víamos, às vezes, em acompanhamentos táticos, pessoas de prédios filmando, assim, aparecia às vezes na imprensa, coisa americana, cara, de 12, 13 viaturas fazendo acompanhamento e abordando o criminoso, assim, na rua, sabe? Sabe o que é isso aí? Isso é coisa real, velho. Nós tínhamos muita viatura. Então, quando começava o acompanhamento, sabe como é que é o acompanhamento? Uma das coisas mais tesão que tem na viatura é o acompanhamento tático. Se você tem recurso, fica melhor ainda, cara. Então, você está na viatura. Daqui a pouco você escuta um cara gritando: prioridade, prioridade. O rádio, né? Prioridade. Acompanhando aqui o veículo roubado. Cara,
Aí você começa, QTH significa, que lugar que você tá? QTH, cara, fala o QTH. Pô, eu tô passando aqui pela Quintino Bocaiúva. Aí começa as viaturas, começam a fazer o cerco. Sirene ligada, vai fechando, vai, né, passando o semáforo, não sei o quê. E aí vai fechando até pegar o cara. Se você tem muita viatura, você pega o cara. E você diminui o tempo de perseguição, você reduz o risco à população. Né? Então, é um tesão, cara. A coisa mais gostosa que tem é você fazer o acompanhamento tático sabendo que você está acompanhando, falando o lugar por onde você está passando. Quintino Bocaiúva, Rio Branco, estou descendo aqui, Winston Churchill. E sabe que os caras estão fechando porque tem muito recurso. E vai brotando. Agora, quando você não tem recurso, cara, 5 viaturas só, pelo amor de Deus, quem que vai fechar isso? Quem que vai fechar esse carro? O choque, mas, pô, nós tínhamos que ter uma viatura estruturada. Sem desapego à importância do choque. O choque é fundamental. O choque é a tropa forte do 5º Batalhão. Eu tenho orgulho de ter sido comandante do pelotão de choque e ter sido o primeiro comandante da companhia de choque. Fui eu que consegui, na época, pela primeira vez, 48 escudos balísticos para o choque, através do Ministério Público do Trabalho. Tá? Fui eu que consegui 60 capacetes balísticos nível 2, antitumulto para o pessoal. Alguns fuzis que eles têm, fui eu que consegui, alguns o Arantes conseguiu, o outro pessoal, mas cada um engendrou um pouquinho de recurso. Hoje o nosso choque está bem estruturado. É uma tropa boa, rapaz. Cara, ser do choque deve ser massa. É muito legal, cara. Eu falei para você quando a gente tinha um grupo dentro do choque, né, de combate ao tráfico de entorpecentes, que fez um estrago na cidade. Até hoje eu sou conhecido pelos criminosos antigos, eu me chamo de Tenente Vila ainda. Porque na época eu fazia muito estrago. Muitos da imprensa hoje me acompanhavam nas ações. E eles devem se lembrar que quando eu era comandante do pelotão de choque, nós tínhamos só 30 homens na época para fazer todo o revezamento, né? Nós tínhamos muita rebelião na cidade de Londrina. E você quer ver como é que o choque é forte, cara? Eu vou contar uma história, por exemplo, para você do 3º distrito. Nós tínhamos rebeliões, 2, 3, quase toda semana. Antes de virar feminino. Quem segurava tudo? Não, era assim, 2º, 3º, 4º e 5º distritos, todos eles tinham presos. E virava a cadeia direto, cara. Eu estudava naquela escola ali. Eu era 2º tenente, estava no choque, chegava a informação, Tenente Vila, é o seguinte, virou a cadeia lá, 3º distrito. Sirene, pau pro local. Velho, uma vez de madrugada, cara, olha só essa história. Eu estava rodando, eu era CPU, mas era o comandante do choque. Aí deu uma rebelião no 3º distrito. Aí, pau, pra lá, chegamos lá, a gente estava em pouco, porque hoje nós temos mais de 100 policiais, creio eu, na companhia de choque. Tem escudo balístico, tem bastante munição anti-motim, né? Tem capacete. Naquela época nós não tínhamos nada disso, cara. Fuzil nós não tínhamos. Nós não tínhamos escudo balístico, era bastão, cara. Era cachorro, bastão e eventualmente uma granada à luz de som ou de efeito moral. Aí chegou no terceiro... E a vontade de bater também, né? Não, essa é um detalhe, né? Não é a vontade de bater. Eu vou te explicar como é que funciona isso. É instinto de sobrevivência e você vai entender o que eu vou te falar. Você tem que ser mais louco do que o preso. Sim. Ele não tem nada a perder então, ali, né? Quando você chega, por exemplo, 3º distrito, chega lá com o pessoal, 3º distrito, beleza, cadeia virando, você imagina mais de 100 caras num lugar que não cabe 50, cara. Bam, 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 presídio batendo, cara. Cara, se você não for firme, cara, não tiver coragem, você fala, eu vou embora daqui, cara. E os caras falando, vou matar a cara do choque. Todo mundo gritando, os presos gritando. E você lá com 5, 6 polícias do choque só, cara. E o delegado esperando que você resolva. Né? Nessa ocasião, especificamente, foi interessante, né? Que, em certo momento... Tá? Dr. Sakuma, hein? Comandou uma época, ela foi delegada. Sakuma. Nessa época, se eu não me engano, era o Jurandir Gonçalves. Não tenho certeza. Aí, um travesti, ele foi lá e colou na cela durante a rebelião. Ele era do seguro, tá? Ele não podia voltar porque ele era do seguro e a rebelião estava comendo. Ele estava colado na cela. Atrás dele, bem na quina, assim, tinha um cara com refém. Refém preso. Ah, tá de brincadeira comigo, né, cara? Refém preso. Refém preso. Aí, beleza. Aí chegamos lá, eu percebi, como ele estava com estoque aqui no refém, que daquela distância, eu com a 9mm minha, eu conseguiria acertar a cabeça do ladrão, né? Então eu falei, eu vou dar um tiro na cabeça do cara para matar o cara, né? Para salvar o refém. Refém preso, presta atenção, né? Aí daqui a pouco eu cheguei no cara que estava lá, falei, ô travesti, é o seguinte,
afasta daí, porque eu tinha medo de colocar a pistola perto da cela e ele bater e pegar a pistola. Então, sai daí. Ah, eu não posso sair, não vou sair. Sai daí, eu tô falando, cara. Ah, eu não vou sair. Eu olhei pro Barbosinho, colega, fumava um cigarrinho com uma 12 na mão, assim, de antimotim. Falei, dá um tiro de antimotim no peito dele. Ah, vocês não podem fazer isso. Bum! Puta que pariu, cara. Não, quer dizer, falou grosso aí, né? Aí, quando ele caiu, os caras levantaram a 12 e, pum! Deram um tiro na cara do refém. Na cara do refém, cara. Antimotim. Aí o cara que tava atrás viu que a gente era mais louco. Falou. Soltou o refém. E aí, cara, refém? Agora é a hora de entrar. Com 6 polícia, velho. Com 6 polícia. Você tem que estourar a porta, entrar e mostrar pro preso que você é mais louco do que ele. É instinto de sobrevivência. Nessa hora, cara, você entra cego, cara. Você entra doido. E o bastão come. Pau, pau, pau. E grita, vou gozar, preso, vem! E o preso, é assim, cara. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você perde a cadeia. É verdade. Você perde a cadeia, cara. Aí mandamos todos os caras pro pátio. Aí quem chegasse depois e visse os tiros, tá, de polipropileno, que os presos falavam que era um tiro de sal, mas era polipropileno, plástico, né? Uhum. Nas costas do cara, marca de bastão. O Adriano não tá aguentando. Ia falar o seguinte. Pô, cara, vocês foram terríveis no que vocês fizeram, mas só sabe como é a situação quem tá nela. Numa rebelião, se você não for mais louco do que o preso, você perde a cadeia ou perde um polícia, mata um polícia seu. E naquele dia nós conseguimos resolver a rebelião com sucesso. Então, cara, o Choque é uma tropa de elite que nós temos, que desde que era pelotão, resolve problemas graves da nossa cidade. Pensa num Choque preparado. Não, eu tenho honra de ter comandado o Choque quando era segundo tenente e quando era capitão. Foi muito tesão esse período. Tenho grandes amigos no Choque. Parabéns pelo serviço que você vem fazendo na nossa cidade. Uma limpa. Cara, graças a Deus. Assim, existem criminosos de toda a estirpe. Mas eu, particularmente, sou cismado, cara, com o 57. O 157 é o assaltante. O assaltante entra na sua casa, velho. Faz a sua esposa de refém, bate no seu filho, chama a sua esposa de vagabunda quando não a violenta, dá tapa na cara do seu filho, te humilha, te faz se sentir o homem mais fraco do mundo, te humilha na frente da sua família, fica 3, 4 horas na sua casa, come da sua geladeira, caga na sua mesa. O cara faz isso. Velho, cara, sim, cara. Trombou, cara, você não pode perdoar, velho. Tem que torcer para que ele reaja, porque ele tem que deitar. E o nosso Choque, nesse sentido, tem feito um serviço excelente. Não por acaso, na minha época, nós conseguimos reduzir os índices de crimes contra o patrimônio, assaltos à residência. Porque trombava, era caixão. Eu tinha muita viatura Choque na rua, muita viatura Rotam, muita rádio patrulha. Então o assaltante sabia que o risco de trombar com uma viatura era muito grande, cara. Uhum. Então ele não assaltava. É por isso que eu falo, tem que ter muita viatura na rua, para você ter mecanismo para refrear a criminalidade. E o polícia, que é sangue nos olhos, velho, ele sabe certinho como é que tem que fazer. Agora, eu não estou dizendo aqui que o meu policial executa, não. Esses caras são violentos, rapaz. Esses caras, se você vacilar, eles te matam, você policial. Então o policial não tem que testar. Entendeu? A vida do policial não é videogame, não tem 7 vidas, cara. Entendeu? Se o cara se coçou, puxou o canhão, deita o cara. E o nosso pessoal é muito técnico, muito bom. Aqui em Londrina, no estado do Paraná, criminalidade não se cria. No Paraná, no geral, a polícia daqui é... Mas vocês podem mais, viu? Vocês podem matar mais aí. Vocês faz favor. Se tá... Falar igual a Dilma fala, né? Chegou na meta, dobra essa meta, viu? Faz favor aí. É uma ajuda pra população de bem. A população agradece. Ô, Vila, vamos falar aqui, só para mudar um pouquinho de instituição. A Guarda Municipal hoje, te agrada? Não te agrada? Não, eu tá legal? gosto, eu tenho muito carinho pela Guarda Municipal. Eu vou falar uma peculiaridade a respeito do secretário. Secretário da Guarda Municipal. Mas é o único que está trabalhando. Veja só, peraí. Vamos analisar aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar. Tá? Eu vi a caixinha de perguntas sua. Mas ele pode ser humilde e falar assim, não, Vila, lá atrás eu não era comandante, eu não mandava nada, humilde, não é verdade? Eu não mandava nada, eu não entendia de gestão e tal, mas eu achei a sua ideia assim lá atrás, eu me coloquei lá atrás, pode ser que... Então eu vou explicar aqui no podcast o que acontece. O Felipe era soldado meu na 4ª Companhia Independente. Ele pediu para sair
da polícia em certo momento, eu até chamei o cara, falei, cara, pensa, reveja isso aí e tal. Eu nunca tive problema com o Felipe. Tá? Ele foi com a esposa dele lá, falei, cara, não saia, fica na polícia, cara. Entendeu? Você pode fazer o seu trabalho aí, paralelo, tal, mas fica na polícia e tal. E ele, primeiro, ele aceitou. Passou alguns dias, ele voltou e falou, não, eu quero ir embora mesmo. Aí eu falei, então bom, pede abaixo a sua, tá bom. Ele pediu abaixo e saiu. Mas ele saiu, e passou um tempo, eu fui indicado para assumir o 5º Batalhão. E esse cara, rapaz, começou a fazer uma campanha contra mim, em YouTube, dizendo que eu aplicava a viatura com giroflex ligado, que isso era inconstitucional. Ele falava, não é inconstitucional, porque a Polícia Militar tem que fazer polícia ostensiva, então ele está por fora, tá? Em primeiro lugar, tá? Que o comando aplica a viatura parada em policiamento, mas isso acontece no mundo inteiro, cara, onde a aglomeração você coloca equipes paradas para fazer prevenção, né? E que o polícia tem que estar na rua combatendo. Aí ele pegava ele, uns copincha a polícia dele, e ia em Mocó. Como assim? Ia em Mocó. O cara não vai sozinho, não. Ele tinha polícia junto com ele, tá? Tinha polícia armado com ele, porque se o cara for desarmado lá, o cara leva um couro, tá bom? Dependendo da quantidade de gente que tá lá. Então o cara ia lá, os caras não se identificavam, não sei quem são os caras, mas o cara ia lá, não podia fazer isso, mas fazia. Arbitrariedade, né? E falava que, o Vila vai acabar com o 5º Batalhão, vai acabar com a segurança da cidade, porque ele faz isso e não sei o quê. Sabe qual que era o problema? O problema é o seguinte, eu mexo no vespeiro, cara. Então, da mesma forma que eu fiz no 5º Batalhão, quando eu cheguei lá, peguei, né, aquele batalhão e mudei a aplicação do policiamento de forma que otimizasse a aplicação do policiamento e aumentasse a segurança, eu fiz isso na então 4ª Companhia também, né? Então, eu engendrei recursos e força na P2, consegui viatura para P2, que fazia tempo que eles não conseguiam, né? Montei uma equipe comando, que rodava comigo, entrava na favela comigo, né? E prendia, eu como major, prendi um monte de gente, cara, com a equipe comando. Eu, a Gi, como é que chama, caramba? Agora deu branco aqui. Caetano. O Caetano era motorista, né? Tinha o... Cara, deu branco aqui. Enfim, tinha uma equipe comando que a gente rodava o tempo todo lá e prendia muita gente. Só que ao mesmo tempo que eu fazia a operação, eu fiscalizava. Então, vou dar um exemplo engraçado que envolve o Felipe. Tá? Eu, e o pessoal dos 5 conjuntos vai lembrar disso aí, na minha época, eu aplicava todo domingo policiamento a pé na Feira do Cincão, que é uma das maiores feiras da América Latina. Tá? Aplicava policiamento a pé. No primeiro dia que eu fui lá, assustou a companhia. Pô, imagina, domingo de manhã um comandante vir andar na feira com a esposa para ver se tem policiamento. Um dos caras que apareceu correndo, enfiando a boina na cabeça, era ele. Quer dizer, eu fiscalizava. Isso criava em certos grupos, não na tropa. A tropa não, tá, pessoal? Tropa, vocês são foda, cara, tá? Mas alguns se sentiam contrariados, porque o Vila tirou a gente da zona de conforto. E o pior, o cara tá junto sempre. É fato. Então, isso criou um certo desgaste na relação entre eu e certos policiais, não a tropa, tá? Então, o que acontece? Ele começou a fazer essa campanha por causa disso. E falar para a tropa, ele vai acabar com vocês, vai sugar vocês, não sei o quê, e vai acabar com a segurança da cidade. Cara, não suguei minha tropa. Se você pegar a média, já te falei isso, de aplicação da minha tropa, é 40 a 42 horas semanais. Quem trabalha mais é porque faz a atividade extra-jornada, que aí é extra. É opção dele. Vai passar mais porque é opção dele. Remunerado. Mas o que eu aplicava regular não passava das 42, 44 horas. Tá? Eu sempre fiz isso e conseguia colocar muito efetivo na rua. Então, quer dizer, ele me criticou tanto por isso, né? Giroflex ligado e ponto base. Aí o cara foi lá, assumiu a guarda municipal. O que a guarda municipal faz hoje? Anda com giroflex ligado. E olha que ela não tem que fazer polícia ostensiva, não está na Constituição isso. Anda com giroflex ligado. E se você passar agora no calçadão, você vê a viatura da guarda parada lá. PB. Não só lá. No Igapó. Em todos os lugares você vê a guarda municipal parada. Então, quer dizer, cara, você tem que guardar consigo, quando você faz uma crítica ou quando você vai fazer gestão, pelo menos, coerência. Coerência. E eu não vou criticar o cara por um tipo de atividade que ele executa e depois fazer o mesmo. Se você está criticando é porque você tem uma alternativa. Quer dizer, o cara não tinha alternativa. Ele percebeu o seguinte, o Vila fazia o melhor, tá? Outra coisa, embora eu atendesse muito a imprensa, eu nunca fui um cara midiático do ponto de vista operacional.
Independente de estar a imprensa comigo ou não, eu estava entrando em favela, tá? Eu, o Orlando de Graff, quando o Orlando de Graff rodou comigo, eu, o Samir. Tá na rodoviária, né? O Samir, quando rodou comigo, a gente entrava em favela, eu e ele, cara, e abordava. De vez em quando, o que acontece? Para mostrar um pouco o serviço, eu pegava P5 e colocava na viatura atrás, para fazer alguma imagem, algum vídeo e tal, isso eu fazia, tá? Mas eu não era, assim, midiático no sentido de ficar filmando toda a operação, né? Eu gostava de mostrar porque isso é importante. E o cara é totalmente midiático, né, cara? Então, só que uma coisa, eu nunca forjei, não estou acusando o cara de estar forjando nada, situação nenhuma, tá? Se a tropa pegou, quem pegou foi a tropa, não fui eu. Entendeu? Sim. Quando eu vou dar entrevista, eu falo, foi a tropa que prendeu, entendeu? Não fui eu. E os caras que eu prendia, eu prendi, entendeu? Então, nossa tropa é muito boa, sempre me deu muito apoio, admiro minha tropa. Em relação ao Felipe, eu acho que quem tinha alguma coisa contra mim era ele, porque ele batia em mim, nunca bati nele. Eu estou só falando uma coisa que aconteceu, né? E espero que ele seja muito feliz na gestão dele, tá? Desejo que ele seja muito feliz na gestão dele, né? Ele está fazendo aquilo que o outro já fazia, né? Essa operação choque de ordem foi algo midiático, que na verdade, qual que é o resultado que deu? Efetivo, me fala um resultado. Vila... Eu acho que... Mas me fala o resultado. Eu penso assim, o Coronel Ramos, muita gente nem sabia quem era o Coronel Ramos. Aí entra questão de mídia, tudo bem. Mas sei lá, eu acho que tem um diferencial assim do Giuliani indo junto com a tropa ali. Você vê muito isso. A gente nunca viu o Coronel Ramos... Não, isso é outra coisa. Mas observe que é uma característica minha também. Tá com a tropa, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, a operação choque de ordem. Qual que é a efetividade que trouxe? Eu não consigo, bom, você pode até ver alguma coisa. Eu não consigo ver. Então, algo midiático, né? Operações nós fazemos todo dia, cara. Essa ação de entrar em Mocó, abordar, não, prender, mas aí que tá. Nós fazíamos todo dia. Eu entrava sozinho, cara. Isso, mas o trabalho da guarda não pode anular o da polícia. E nem o da polícia anular o da guarda. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Então, nós temos duas corporações fazendo do mesmo. Fazendo do mesmo. Então, eu não estou criticando aqui o modelo de gestão, ele faz como ele quiser, volto a dizer, seja muito feliz. Mas observe que, em certa medida, né, a guarda faz o mesmo que a polícia militar. Então, qual que é o incremento? Né? Não existe. Mas a guarda hoje, já que você perguntou, a pergunta né? O que você acha da guarda? Ela é indispensável. Não volta mais atrás, cara. A guarda vai crescer. A guarda vai crescer, a polícia vai crescer. Eu não acho que a guarda substitui a polícia, tá? A polícia militar tem uma característica... A guarda, 170 e poucos anos. Não, é tradicional, nossa polícia é forte, entendeu? E hoje nós temos que abrir a cabeça para que haja integração. Integração. O comandante do 5º Batalhão, porque é a mesma polícia, tem que estar integrado com o comandante do 30º Batalhão, e os dois têm que estar integrados com a Polícia Civil, que faz Polícia Judiciária, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Federal, Receita, Guarda Municipal. Tem que estar todo mundo trabalhando junto. Eu tinha uma coisa assim que era... Eu fazia... Eu e o Dr. Osmir, por exemplo, delegado da Polícia Civil. Né? Eu me preocupava com a Polícia Civil. Mas você não é gestor da Polícia Civil. Não, mas eu me preocupava porque se der problema na Polícia Civil... na área de segurança vai ecoar no 5º Batalhão, né? Não tem jeito. Mas não é essa a questão, né? Porque o Dr. Osmir e a Polícia Civil sempre foram muito competentes. Mas quando teve aqueles 2 homicídios, quando nós tivemos aqueles 2 homicídios, um no Bosque e um na Praça Rocha Pombo, né? Quando deu o segundo homicídio, o cara chegou, passou lá, matou o cara, enforcou o cara e tal. Eu já percebi que era o segundo. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então, na hora, eu liguei para o Dr. Osmir. É uma preocupação, isso é integração, cara. Tá? Eu liguei para o Dr. Osmir. Eu falei, doutor, tem uma situação que vai começar a dar chavu aí. O quê? Pô, cara, é o segundo, em uma semana praticamente, é o segundo homicídio no centro, com mortes com a mesma característica. Né? Eu vou começar a falar que tem um serial killer aqui. O louco, Vila, deu outro, cara. Aí, naquele mesmo dia... Né, graças a uma ação de uns policiais militares que abordaram o cara, né, mas não tinha crime ainda consumado, né, abordaram o cara e qualificaram o cara, nós conseguimos identificar o autor do crime. Prendemos o cara rapidamente, mas nós tínhamos esse contato afinado. Né? Nós trabalhamos em conjunto e esse cara foi retirado de circulação. Outra coisa, né? Contato com... Isso, eu tenho que fazer uma crítica aqui, tá? Polícia Militar e a Polícia Civil tem o mesmo objetivo numa situação dessa. A Guarda Municipal também.
Tá? Isso aconteceu no próprio público, numa praça, de madrugada. Quem que tinha que estar na pracinha? A GM. Mas tudo bem, não é que é culpa deles, presta atenção. Tá? Aí, aconteceu o crime, eu avisei o Osmir, escrevi para o Ramos. Eu falei, cara, eu preciso da imagem, vocês têm câmera, preciso da imagem, já faz um ofício. Porra, cara. Porra, meu. Tá bom, aí... Não, peraí, cara. Velho, eu tô preocupado, você tinha que estar preocupado também, rapaz. Você tinha que mandar pro comandante da polícia para entregar pra P2, pra tropa. E falar, vamos catar esse cara rápido porque vai virar um problema social. Entendeu? E qual que é a secretaria dele? Defesa Social. Guarda Municipal, o crime aconteceu na praça. Tá? Então, o cara não me disponibilizou a imagem, cara. Eu tive que fazer o ofício, mas quando eu fiz o ofício e mandei, eu já tinha conseguido cópia da Polícia Civil, porque a Polícia Civil ele entregou. Entendeu? Então, aí é a gestão, você vê, do secretário. Entendeu? Esse diferencial, eu não sei, porque eu não trabalhei com o Felipe. Tá? Eu não sei se ele é mais pragmático nesse sentido, mais prático. Tá? Espero que sim, né? Isso, a gente deseja que sim, né? A gente quer o bem para a nossa cidade. A população só tem a ganhar. Eu penso assim, às vezes, veio o Tenente Hélio aqui, e aí ele comentou sobre a questão da guarda, o crescimento da guarda e tal. Teve muito militar que foi contra ele e guarda municipal que foi a favor, né? E tal, cada um defendendo a sua instituição. E teve cidadão comum que criticou. Nessa questão ali de ter questão de força e segurança, para a população é lucro. Porque eu acredito dessa forma. Para a população comum, eu acredito que seja lucro. Porque é uma força a mais ali ajudando... Com benefício da prefeitura e tal, porque às vezes o Estado não dá conta. A população não quer saber que farda que é. Exatamente. Ela quer segurança. Comum criticando. Ela quer segurança. Tá? Então, se você conseguir viabilizar que as forças trabalhem de forma integrada e complementar, melhor ainda. É melhor para todo mundo. É melhor para a força de segurança e é melhor para a comunidade. Então, essa maturidade o gestor tem que ter. Não adianta mais você bater na guarda, cara. É irreversível. Já se consolidou. Ela já chegou, já se consolidou, ela faz parte daqueles órgãos estatuídos no artigo 144 da Constituição Federal, né? Então, já está previsto lá. Então, a gente tem que aceitar e trabalhar com ela. Tá? Agora, assim, o valor da sua corporação é o reflexo daquilo que você faz. Se a Maria Tereza ganhasse, você não ia pegar a Secretaria da Guarda? Cara, eu teria aceitado. Com certeza. Eu teria aceitado. Para mim seria uma grande honra comandar a Guarda Municipal. Eu acho que não teria outro nome. E eu estaria, você pode ter certeza também, na rua com a Guarda Municipal. Porque eu gosto disso. Né? Outro dia alguém me perguntou naquele quadrinho lá do Instagram, o que você sente mais falta, cara? Cara, o que eu sinto mais falta na polícia é de ser polícia, atuar como polícia, caçar ladrão, fazer acompanhamento tático, né? Ripar ladrão, prender gente, estourar a boca, chutar a porta, entendeu? Algemar a cara. Apanha, polícia apanha, cara. Polícia leva socão também às vezes, entendeu? Uma vez aconteceu comigo, tá? Eu vou contar aqui, 2 vezes eu vou contar, né? O polícia operacional sabe que esse tipo de coisa acontece, né? Eu podia ser comandante e ficar na minha salinha, mas não, eu estava com minha tropa, então isso pode acontecer comigo. Uma vez aconteceu comigo num jogo, eu era cadete. Aconteceu comigo num jogo do Atlético, em Curitiba. O cara começou a urinar lá na frente, 2 caras. Aí veio um cadete, chegou num cara e falou, cara, você está na frente de todo mundo urinando, não tem banheiro, vai no banheiro. E o cara, tudo bem, saiu, né? Eu cheguei no outro e falei, cara, tal. O cara me empurrou e me deu um soco no rosto. Ô, louco. Do nada. O apelido do cara era Princesa. Era um dos líderes da Fanáticos, né? Quando o cara me deu soco, parecia que teve um gol, cara. A torcida levantou, era um jogo bom, clássico, né, cara? Aí o cara saiu correndo, eu corri atrás dele. Eu saí correndo, mas o cara corria, eu dava pum, pum, e ele correndo e eu... Cara, eu entrei no meio da Fanático sozinho, porque deu aquele branco, né, cara? Aí começaram a me empurrar, dar soco na minha cabeça, tapa na minha orelha. Mas eu tinha um foco, eu tenho que pegar esse cara. Eu fui apanhando e ir pra cima dele, entendeu? Até que ele parou e tirou a camisa, fez assim, só chegou o reforço aí, grudaram o cara. Levei soco, cara. Levei tapão, sou polícia operacional. É um tesão ser polícia operacional, cara. Mas ele apanhou bastante também. Não, eu fui atrás dele, o lombo dele, arregaçado, né, cara? Eu moí o cara. Né? Essa foi uma situação, né? E depois ele falava assim na delegacia, mas esse negócio que você tem aí de ferro? Eu falei, não, cara, é madeira, velho, é madeira. Mas aí já conversava, né, na boca, conversando com ele e tal, né? Outra situação, uma vez teve... Settemberfest, que tinha antigamente o rock aí, não sei, que era na exposição, eu não lembro o nome, se era Setembro, Oktoberfest, não, Oktoberfest é Rolândia, né? Aí eu fui lá também, os caras começaram a jogar objeto no palco.
E eu tava com choque, eu era comandante de choque. Tava na linha lá, porque sempre gostava de ir com os caras, velho. Gostava de fazer isso aí, sabe? Tá junto com eles. Ficava lá. Daqui a pouco jogaram, só que eu sempre fui porra louca, né, cara? Eu nunca falei assim, vai lá buscar o cara. Eu já saía correndo, né? E eu caí na besteira de fazer isso, não chamar apoio. Porque eu tava com os caras lá, era só falar assim, pessoal comigo, né? Não, eu fiz cagada, tá? Aquela coisa de sangue nos olhos, né? Eu sou bom, sou fudido pra caramba. Sozinho. Aí eu fui sozinho. Aí chegou lá, o cara armou também, eu comecei pá. Daqui a pouco os caras me grudou, me deu uma gravata, outro segurou o bastão aqui, aí eu comecei a levar soco na orelha. Aí chegou o apoio, abriu e tal. Aí você fala assim, você não tem vergonha? Eu falei, não tenho nada, cara. Porque esse tipo de coisa acontece com polícia operacional. Se machuca. Eu tenho aqui, ó, por exemplo. E quem ri por último ri melhor também, né? Minha mão é quebrada. Tá? Observa aqui, ó, tem uma diferença. Tem aqui um calombo. O osso calcificou assim, ó. Isso aqui é de ação policial. Fui dar o soco no cara, pegou na maçã do rosto, pegou bem, tá. Pau! Na hora quebrou a mão. Quebrou a mão, só que eu não podia falar pro cara assim. Eu não podia falar pro cara assim, ai, né? Porque eu tava no meio da ação, né? Eu tinha que bater. Baixa a bola, rapaz! Entendeu? Porque senão o cara veio pra cima de mim. Então, cara, até isso, né, acontece. Imagina o queixo do cara. Como é que não foi o queixo, foi a maçã do rosto. Foi na maçã do rosto. Por isso que quebrou, tá? Eu acho que fosse o queixo, pegava meio de resvalão assim, o cara caía. O cara não chegou a cair, não. Mas ele ficou tonto, né? Então, cara, ser polícia é isso, velho. Você tem história para contar. A minha vida inteira foi operacional, cara. Nós tínhamos um esquema. Como é que a gente fazia com esse grupo de combate ao tráfico de entorpecentes? Como é que tá nosso tempo aí? Tá. Fica à vontade? Tá bom. Já passou. Tá bom. Tá bom, aqui a conversa tá boa. Como é que funcionava? Além dos mandados de busca e apreensão que nós pedíamos, estourávamos, quando não tinha mandado, não parava. Então não tinha mandado para cumprir 3 mandados durante o dia. Então a gente fazia assim, tinha um grupo que funcionava na raça, tá, cara? Era assim, não tinha viatura da P2. Depois chegou uma viatura para nós. Era um grupo paisana dentro do choque. Era 3 ou 4 caras, tá? Esses caras levantavam as bocas, levantavam o informante. E aí o que o informante fazia? Ele ia na boca, Brataque, Vila Rica, né? Santiago, Pindorama, Santa Fé, tudo é lugar, né? Monte Cristo, como é que chama? O Olímpico lá, o João Turquinho. Os caras chegavam com o informante primeiro, ia de uma moto particular. O polícia ia dirigindo como se fosse um mototáxi, um coletinho de mototáxi. E o Cagu, para quem não sabe, é informante, tá? Ele ia atrás. Ele ia lá e pegava um dinheiro nosso, que era fotocopiado. Ele pegava o dinheiro nosso, a gente dava para ele entrava para ver onde estava a droga. E conferir se o cara tinha droga, porque o cara estava em flagrante e estourava barraco. Então ele chegava, comprava, pegava a droga, a gente ia segurar para segurar junto com a droga e entregava o dinheiro, o nosso dinheiro. Só que no nosso dinheiro, ele não olhava o dinheiro. Estava escrito bem pequenininho assim, xerocopiado. Pegou, pulou. Ai, cara, olha só, né? Aí o cara pegava e vendia. Aí esperava o movimento de uns 3, 4 usuários para o cara não descobrir que o informante era o último, era o cara. Então esperava um pouquinho. Aí o cara falava, as barcas. Aí chegava o choque, cara, que era como o grupo tático. Minha na frente parava e já entrávamos à noite, porque mandado você só pode cumprir durante o dia. Mas flagrante você pode cumprir à noite. Então, à noite, pá, chutava portão, chutava a porta, pulava portão, entendeu? Entrava, mão na cabeça, no chão, todo mundo, tá. Aí o cara falava, vocês não acharam nada. De fato, nós não tínhamos achado ainda, né? Vocês não podem entrar aqui, cara? Pô, tem que ter flagrante, tá. Eu falei o seguinte, você acabou de vender droga para um policial. Não era policial, era informante. A gente falava que era policial, tá? Para um policial. Não vendi, não, vendeu sim. Pega o seu dinheiro aí. Dá uma lida que tem aí embaixo. Pegou, pulou. Puta merda, me fudi. Se fudeu, cara. Aí tinha uma nota também para comprovar isso aí, né? Xerocopiada com o número dele. Então eu olhava, não tinha como ele falar não era meu. Então, o tráfico, para ficar caracterizado, não basta a quantidade. Vale a conduta de vender, por exemplo. Caracteriza o tráfico, né? Então, se ele vender uma e ficar comprovado, já caracteriza o tráfico. Então, já está o flagrante muito bem perfeito lá. E quando deixava o resto da droga, aí... beleza, a gente prendia o cara falava, realmente eu tinha, não tinha jeito mesmo, aí segurava o cara. Então, como até então, eu falei para você no início desse programa, ninguém estourava a boca, nessa época os caras deixavam a droga na boca, as pampas, cara, entendeu? Então você estourava, você pegava mesmo. Hoje não, cara, hoje você estoura,
Eles têm medo, porque eles sabem que existe essa forma de agir, então eles guardam bem escondido, o traficante já não guarda mais em casa, guarda na pracinha. Então hoje é mais difícil, tá? Difícil você vincular ele. É difícil vincular, tem que fazer um trabalho muito bem estruturado. Mas na época, nós aproveitamos esse período aí, cara, e pau, a gente estourava um monte de boca, cara, a gente estourava 4 bocas por dia, cara, entendeu? Você não aguentava mais o flagrante. Chegou uma época da minha vida que a minha vida era ir no fórum para ser ouvido, entendeu? Como autor da prisão. Teve uma vez que, eu não vou falar o nome dos policiais, tá? Eu gostaria, porque eu gosto deles, tá? Porque o cara pode não me autorizar, né? Então, uma vez chegou eu e parte desses policiais que compunham esse grupo Paisana, entramos no 2º distrito para falar com o então delegado Antônio Carlos Zuba de Oliva, finado. A cadeia quase virou porque sabia que a gente estava lá. Ah, Vila, filha da puta, tal, filha da puta, não sei o que. Então o cara falou, Vila, sai daqui, Vila, que vai virar cadeia. O 2º distrito. Tive que sair. Porque os caras não gostavam da gente, cara. Nós praticamente enchemos o 2º distrito, fora os outros, de preso por tráfico. Foi na época que mais se prendeu traficante na história de Londrina. Eu falo isso com absoluta convicção. E quem é polícia daquela época sabe do que eu estou falando. E eu tenho uma notícia ruim, acabou. Oh, que pena. Tinha tanta história para contar. Mas você vai voltar mais vezes pra contar. Vamos sim. Sabe que eu tô... Até comentei com você nos bastidores, eu tô conversando com o pessoal aí, pra ter bastante papo aí, viu, cara? Pra gente falar bastante história de... Cara, eu via você na rua, tudo, mas, né, antes de ser um tenente-coronel, lógico, você era um tenente lá atrás, você trabalhou muito mais na rua do que como coronel, por mais que, né, você tinha suas coisas dentro do batalhão pra fazer, mas você lá como tenente ainda conseguia estar mais na rua, ficava na rua, né, claro. Então você deve ter milhões de histórias. Eu me divertia, cara. Milhares. Ser polícia é bom demais, cara. É divertido, entendeu? Você aprende muito, você vive muita coisa ruim também, mas você se desenvolve, cara. É muito bom, entendeu? Tem coisa que o polícia vê e que outras pessoas não conseguem enxergar. O tirocínio dele, a experiência dele que faz isso, né? Mas obrigado pelo convite. Eu faço questão de participar de um novo episódio, caso nós tenhamos. E espero que aqueles que estão nos assistindo tenham gostado desse bate-papo nosso, que foi um bate-papo muito sincero. Vocês perceberam que hoje eu fui até mais sincero do que eu era quando estava na ativa, tá? E a partir de hoje o tom vai ser esse. Sem filtro, sem nada. Sem filtro. É. Não, isso vai voltar assim, na verdade, quando você quiser, viu, Vila? De verdade mesmo. Aí, antes da... Pretende sair deputado, candidato? Vou sair, não posso falar que sou candidato. Sou pré-candidato a deputado estadual. Pretende sair, então? Pretendo. Entendi. Então, vai voltar assim, a gente fala sobre política e fala também da sua história aí também, como polícia, enfim. O programa foi quase 2 horas, sabia? Rapaz, sinal que o papo tava bom. Tava ótimo, meu. Ô, Flash, quanto tempo foi aí? 1 hora e meia. O podcast mais longo. Pessoal, queria agradecer vocês aí, Vila. Obrigado, Adriana. Obrigado também, tá? Obrigado mesmo. E volte, a casa é sua. Tá bom. Beleza, meu irmão? Estamos à disposição. Um abraço. Grande abraço.